câncer de mama é uma das patologias que mais preocupa nós mulheres. Vamos falar sobre esse assunto um pouquinho? Depois da vinheta. Então você notou, né, fez seu autoexame, notou alguma alteração, você vai procurar um mastologista para que ele faça esse exame físico, né, na visão de profissional, que você já se tocou, né? Nesse vídeo, vamos bater um papo sobre o câncer de mama, o que é, quais os sintomas, os fatores de risco. Então vamos lá, o que é um câncer de mama? É o crescimento de células anormais no tecido mamário, aquela proliferação de células descontroladas que surge em função de diversos fatores, pela exposição de fatores que desencadeia esse crescimento descontrolado dessas células ali no tecido mamário. O ideal é que a gente faz esse autoexame, por isso que é importante o autoconhecimento, você conhecer o ciclo menstrual, porque você sabe em que fase do seu ciclo você está, né? Então você estava ali na atenção na TPM, aí depois desceu a menstruação, uma semana depois, na fase folicular, é o momento ideal de você fazer o autoexame, o toque. Então, assim, tipos de câncer, vai ter vários tipos de câncer nas mamas, né? Vários tipos. Uns desenvolvem mais rápido, outros mais devagar, mas a maioria dos casos apresenta uma boa resposta ao tratamento, um bom prognóstico, principalmente quando o diagnóstico é precoce. Por isso que eu trago aqui essa informação, esse autoexame, esse autoconhecimento aqui nas minhas redes sociais. Eu sempre estou falando da linguagem corporal, de buscar, né, o autoconhecimento, porque tudo que a gente descobre antes, precocemente, tem grandes chances de cura. Então, assim, quando o médico fecha o diagnóstico, já inicia o tratamento, né, proposto ali, e aí o tratamento é iniciado de imediato, então barra ali o crescimento descontrolado dessas células. Por isso que a gente fala que quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de cura. O primeiro passo começa aqui no toque, você se autoavalia, nota alguma alteração, procura um mastologista, ele vai ver se se trata de um nódulo ali, algum tumor ali, né, de maligno, de câncer, ou se é uma alteração hormonal. Então ele vai te esclarecer ali. Se fechar um diagnóstico de câncer, já inicia o tratamento, já barra o crescimento das células ali anormais e contribui para a chance de cura, mas você sendo protagonista. Você, com o autoconhecimento, se percebeu, se avaliou, notou uma alteração ali, não esperou só o Outubro Rosa, né? Uma vez por mês, se você fizer esse exame, você, se for uma candidata aí a ter, né, estatisticamente falando, para ter um câncer de mama, você consegue se auto-perceber, ir atrás e contribuir para a sua própria chance de cura. Então vamos falar um pouquinho dos fatores que causam, né, o câncer de mama. O primeiro e importantíssimo é o avançar da idade. A mulher vai ficando ali nos 40 mais, né, acima de 35, 40 anos, principalmente se ela faz uso de anticoncepcionais, né, hormonais, contribui muito para o aumento. Então assim, tem mais de 35, 40 anos, pare imediatamente o contraceptivo. Aliás, tão logo quanto você detectou que ele não está te fazendo bem, né? O seu corpo está ali te dando uma dor de cabeça, você está sempre ali com cansaço nas pernas, com um monte de coisa. A gente já sabe que os anticoncepcionais traz mais malefícios do que benefícios, né? Para que o anticoncepcional é feito? Só para evitar filhos. Então, não vale a pena correr risco. Os estudos, tem estudos que diz que aumenta, tem estudo que diz que não. Qual que é a minha opinião frente, né, com um profissional de saúde? Não tem interesse nenhum da indústria de vender métodos contraceptivos, né? Algo tem a possibilidade de me causar mal, assim que eu sei, eu vou tirar todos os fatores que está contribuindo. E o anticoncepcional é um deles. A gente quer diminuir os riscos. Então, o anticoncepcional já não faz sentido. E não só a pílula, mas nenhum outro DIU, hormonal, qualquer hormônio sintético, combinação. Quanto maior for a combinação, progesterona e estradiol, que é os dois hormônios sintéticos aí que nós produzimos, os nossos naturais, eu não arriscaria. Se eu tenho a opção de usar um método natural,
certificado pela Organização Mundial de Saúde, é seguro, é cientificamente comprovado, por que eu vou perder? E ele evita a gestação tanto quanto as drogas, né, assim, os medicamentos. Então, por que eu não vou optar por um método saudável, né? Então, são escolhas. O meu papel aqui é orientar e o seu de fazer a sua parte, né? De buscar um método natural, de buscar fazer atividade física, tirar tudo que for um fator, né, que vá contribuir para que diminua esse risco. Então vamos à prevenção. O meu foco aqui é trazer orientação, né, para que você, mulher, tenha um autoconhecimento e baseado aqui na prevenção. O que é a prevenção? Vamos fazer um controle desses fatores de risco modificáveis, né? A gente tem os fatores de risco que não é modificável, como a hereditariedade, né? O fator genético, que a gente nasce ali com predisposição, né, familiar, e tem os fatores de risco que são os modificáveis, né? Que é aquilo que eu acabei de falar. Se a gente sabe que um estilo de vida desregrado vai me levar lá no futuro eu desenvolver, se a minha genética já puxa, vamos trabalhar com a prevenção. Então a prevenção, ela atua aqui, ela visa diminuir os riscos, os fatores de risco que contribuem especialmente. Então vamos trabalhar contra, né? Se a gente tem uma série de fatores de risco, a gente vai trabalhar contra para tentar modificar e viver a vida mais saudável possível. Vamos desenvolver hábitos saudáveis, que são eles, né, que a gente acabou de falar: praticar atividade física, controlar o peso, evitar ou reduzir o consumo de álcool, o consumo de cigarro. Já falamos aqui, né, do avançar da idade, uso de contraceptivos hormonais, obesidade, sobrepeso, etilista, tabagista, o histórico familiar, pessoas que já teve câncer de útero, câncer de ovário ou mesmo câncer de mama, né, ou qualquer outro tipo de câncer. Então já leva a gente um alerta de tem histórico na família, então vamos fazer o autoexame frequentemente para evitar, né? Pelo sim e pelo não, vamos evitar. Parentes de primeiro grau, mãe, pai, irmãos, tiveram esses cânceres assim femininos, né? Do útero, de ovário. Então, se liga aí, né? Se você tem alguém na família, porque é um dos fatores que contribui, né? A genética, para qualquer coisa, ela contribui? Sim, ela contribui, mas ela é só 20%. O restante é de acordo com o estilo de vida. Se eu tenho a genética que já puxa para eu ter câncer, alguma coisa assim, mas o meu estilo de vida é saudável, né? Eu faço, o que é um estilo de vida saudável, né? Eu não sou tabagista, eu não sou etilista, eu pratico atividade física, eu uma alimentação saudável na medida do possível, né? Longe de estresse, o máximo que a gente puder, já diminui drasticamente o risco dessa genética puxar. Agora o contrário acontece, já tem um fator genético, já tem um estilo de vida que não é muito favorável, a mulher não faz atividade física, é obesa, toma anticoncepcional, se tem mais de 40 anos, é um fator importantíssimo que aumenta mais, contribui mais. Então você notou, né, fez seu autoexame, notou alguma alteração, detectou 1, 2 mais sintomas e você foi procurar um mastologista. Lá ele vai te orientar, né, se é ou se não é e qual a sua conduta, né, que aí vai depender de médico para médico, né. A parte do diagnóstico eu nem vou adentrar, né, porque daí varia de médico para médico, protocolo, conduta, cada um tem a sua forma de trabalhar. O meu intuito aqui é trazer informação de qualidade. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro. O importante é diagnosticar o mais rápido possível, caso o teu corpo está te mostrando um ou mais sinais aí, tá bom? Não quer dizer que se você tiver 1, 2 ou mais, você está sendo diagnóstico, né? Eu volto a ressaltar. Esse vídeo é o intuito de informar e orientar, tá? Ele não serve como uma consulta médica. O importante é diagnosticar o mais rápido possível e iniciar o tratamento proposto para a qualidade de vida e bem-estar dessa mulher, tá bom? Deus abençoe e faça o autoexame.